A paz do Senhor, meus amados irmãos. Bem-vindos a mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje, nós estaremos estudando a lição de número 11 da nossa revista, a lição que tem por título O Prejuízo da Mentira na Família. Nesse trimestre, nós estamos estudando relacionamentos em família, superando os desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. Hoje, em especial, nós estamos comemorando o Dia do Pastor. E desde já eu quero deixar as minhas considerações aos amados pastores, em especial ao pastor presidente, pastor Cisac Valadares, o nosso pastor da nossa igreja aqui em Rio Claro. É uma honra poder servir a Deus nesta igreja e participar de tão grandes coisas que Deus tem feito em nosso meio. Meus amados, nós vamos ler o texto áureo, e o texto áureo nos diz assim: não mintais uns aos outros, pois que já despistes do velho homem com os seus feitos. Colossenses capítulo 3, versículo de número 9. A verdade prática nos diz: a mentira pode até dar flores, mas não produz fruto para o bem. A leitura bíblica em classe está registrada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do versículo de número 1 ao versículo de número 11. O versículo 1 nos diz assim: mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentistes ao homem, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto, e transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Os objetivos da nossa lição são 3. O primeiro objetivo da nossa lição é investigar a natureza da conversão de Ananias e de Safira. O segundo objetivo da nossa lição é refletir a respeito do problema da mentira na família. E o terceiro objetivo da nossa lição é expor o conselho bíblico de como proteger a família da mentira e da hipocrisia. A nossa introdução na lição está escrito da seguinte forma: a história de Ananias e de Safira foi marcada negativamente pela mentira que o casal proferiu no início da igreja. Ao longo da história da igreja pós-Pentecostes, no livro de Atos dos Apóstolos, um sentimento amoroso de partilha a respeito dos pobres dominava na igreja cheia do Espírito Santo. Para que os necessitados não tivessem carência, alguns dos novos convertidos que tinham posses negociavam as suas propriedades e depositavam o dinheiro recebido junto aos pés dos apóstolos,
para a distribuição aos necessitados. Nesse contexto, o casal Ananias e Safira deixou-se dominar pela inveja e o desejo de chamar a atenção dos demais. Por isso, eles mentiram contra os apóstolos e a igreja. Nesta lição, estudaremos o perigo que a mentira traz para a família cristã. Além da tragédia espiritual, ela também traz uma tragédia familiar. Meus amados, hoje nós vamos estudar a respeito do prejuízo que a mentira causa no seio da família cristã, ou seja, no meio da família. Aqui na introdução está relatado a história de um casal da igreja primitiva, um homem chamado Ananias, juntamente com a sua esposa chamada Safira. A Bíblia nos diz que nos dias da igreja primitiva, logo no nascedouro da igreja, a igreja ela era movida pela ação do poder do Espírito Santo. E os irmãos, movidos pelo poder do Espírito, eles então sentiam nos seus corações a necessidade de compartilhar aquilo que tinham com os irmãos que eram necessitados. E por isso, eles então vendiam as suas propriedades e depositavam o dinheiro da venda aos pés dos apóstolos. E na introdução da lição, nós vemos também que esse casal, Ananias e Safira, eles foram também movidos para uma obra, mas porém, eles tinham no seu coração a necessidade de dar a recompensa ali, a oferta, porém não a deram totalmente. Então nós vemos que no coração de Ananias e de Safira houve um domínio, e eles foram dominados pela inveja e também pelo desejo de chamar a atenção dos demais irmãos que ali estavam. Ananias e Safira, aqui na Bíblia é mostrado a dramática narrativa deste casal. Atos capítulo 5, do versículo número 1 ao versículo 11, nós temos aqui esse relato do que aconteceu através da ação deste casal na igreja primitiva. Esse casal que havia se convertido ao Senhor Jesus, que estava no meio da igreja, que participava de todos os eventos da igreja, de todas as operações da igreja, porém, eles, de uma certa forma, desviaram-se do propósito de servir a Deus. E, de uma forma dramática e também trágica, eles acabaram fazendo o que não deveria ser feito, e aquilo desagradou o coração do Senhor. Essa história mostra um evidente contraste de dois tipos de pessoas que podem estar até mesmo dentro da igreja. De um lado, nós temos Barnabé. Barnabé foi um homem movido pelo Espírito Santo que vendeu a sua propriedade e depositou o dinheiro da propriedade aos pés dos apóstolos. Um homem que a Bíblia nos diz que era chamado filho da consolação. Barnabé teve uma atitude positiva e de uma fé sincera. Mas, do outro lado, nós vemos Ananias e Safira, que servem de um exemplo negativo no meio da igreja. Tudo porque Ananias e Safira foram dominados pelo sentimento da inveja, o sentimento de aparecer aos demais e de se mostrar aos demais e ter um status de aparência no meio dos irmãos primitivos. John Stott, o pastor John Stott, diz que o problema de Ananias e de Safira foi a falta da sua integridade. Vejamos que o que faltou para aquele casal, ali naquele momento, foi a falta de integridade com Deus. Eles não serviram a Deus de todo o seu coração, mas fizeram com que
o mal então permeasse a igreja naqueles dias por conta da atitude que eles tomaram, uma atitude errada. A palavra-chave da nossa lição de hoje é mentira. O tópico 1 da nossa lição é uma conversão duvidosa. O subtópico 1 está escrito: por que uma conversão duvidosa? Bom, aqui o comentarista, pastor Elianai, diz que uma conversão duvidosa porque as atitudes do casal Ananias e Safira revelavam a transformação de vida, não revelavam a transformação de vida alcançada pelo Evangelho. Aquele casal, apesar de estarem na igreja, apesar de fazer parte da família cristã, apesar de estar envolvido em todos os movimentos e todos os momentos ali na igreja, eles provavelmente não participavam com um coração sincero, porque não foram, de uma certa forma, transformados pelo Evangelho. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo número 1, e versículo 16, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Agora, aqui nós não podemos também afirmar que Ananias e Safira não eram convertidos ao Senhor. Na verdade, eu quero acreditar que Ananias e Safira se converteram ao Senhor, mas nesse momento em que eles foram ofertar aquela oferta, eles sentiram no seu coração o desejo de reter ali uma parte daquela herdade, porque não tiveram uma fé positiva, não tiveram uma fé animosa para poder contribuir totalmente àquela oferta, aquela devoção diante do Senhor. E para isso aqui eu fiz um comentário, e eu quero aqui com os irmãos ler nessa manhã, dizendo que o marido e mulher, Ananias e Safira, mantiveram alguns hábitos da velha vida e por isso não tiveram dificuldades em fingir uma espiritualidade que não tinham. Aqui nós vemos que Ananias e Safira foram dominados pelo sentimento da inveja, pela mentira, pelo sentimento de querer se aparecer entre os irmãos e querer ter o destaque, ter status no meio da igreja primitiva. E por isso, eles se deixaram dominar pelo pecado. Eles que possivelmente eram convertidos a Jesus, haviam sido batizados, estavam inseridos na igreja primitiva, faziam parte da igreja, mas agora se deixaram dominar pelo sentimento da inveja, o sentimento da mentira e o sentimento de querer se parecer ou então se destacar no meio dos irmãos primitivos. Eles estavam, na verdade, fingindo uma falsa espiritualidade. Eles estavam vivendo uma vida espiritual a qual eles não tinham. Eles estavam ali passando-se por crentes salvos em Jesus, porém uma vida duvidosa quando se tange a espiritualidade. Ananias e Safira também apresentam os sinais da velha natureza pecaminosa, porque foram demonstrados em hipocrisia, cobiça e também em mentira. Quando eles agem daquela maneira, quando Pedro então confronta Ananias, Pedro sabia que ele estava vivendo uma vida pecaminosa, e aquele sentimento que permeava o coração de Ananias não vinha da parte de Deus. Então, Ananias demonstrou o sinal da velha natureza, da natureza pecaminosa. Não somente ele, mas também a sua esposa Safira, porque a Bíblia diz que ela, juntamente com o seu marido, eles concordaram em levar a herdade ao Senhor, porém reter uma parte do preço da herdade. E eles não depositaram totalmente aquele valor, apesar de que não eram obrigados a depositar todo o valor daquela venda da propriedade que eles venderam. Porém, eles levaram o preço ao apóstolo Pedro, aos apóstolos,
e lá diante deles era como se eles estivessem entregando todo o valor daquela herdade, sendo que haviam retido uma parte daquela herdade. Talvez pensando nos seus corações que assim Pedro e os demais apóstolos e os irmãos da igreja não saberiam o que eles estavam fazendo. Porém, eles não atentaram que o Espírito Santo é aquele que fala na igreja, é aquele que opera na igreja, é aquele que mostra as coisas que estão ocultas na sua igreja. No subtópico 2 da nossa lição, nós temos a comunhão na igreja de Atos. E agora nós vamos falar um pouco sobre esta comunhão que havia na igreja. Em Atos dos Apóstolos está claro que uma das características dos primeiros dias da igreja, entre outras coisas, era a comunhão, conforme Atos capítulo 2, versículo 42. Os convertidos a Cristo daquele tempo, advindos do grande grupo dos quase 3.000 novos cristãos, tinham tudo em comum, pois o Espírito Santo gerou no coração desses cristãos o amor generoso e voluntário. A Bíblia diz em Atos capítulo 2, versículo 42, que esses irmãos, eles estavam vivendo uma vida em comum, guiados pelo Espírito Santo. Eles viviam uma vida em comum, uma vida na presença do Senhor. E Atos 2, 42 está escrito da seguinte forma: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então, o sentimento que havia naquela igreja, naqueles dias, era a comunhão. Eles tinham tudo em comum. A Bíblia diz, em Atos capítulo 4, versículo 34 a seguir, nos diz assim: não havia, pois, entre eles quem? Os irmãos da igreja primitiva, necessitado algum, porque todos os que possuíam propriedades ou casas, vendiam-as e traziam o preço que fora vendido e depositavam ao pé dos apóstolos. E repartia-se a cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Então eles tinham tudo em comum. Eles faziam isso. Quando havia alguém que eles percebiam que tinha uma necessidade, eles então repartiam o dinheiro que era depositado ao pé dos apóstolos, e os apóstolos repartiam com os necessitados. E a Bíblia diz que naqueles dias não havia, pois, entre eles nenhum necessitado. Não havia ninguém que necessitasse de alguma coisa, porque eles repartiam entre todos eles o dinheiro das herdades ou das propriedades que eram vendidas e eram deixadas aos apóstolos para que eles administrassem na casa do Senhor. Os primeiros cristãos eram extraordinariamente generosos. Eles tinham um sentimento de generosidade. A Bíblia diz em Atos 4, 32 a 35, era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Eles tinham tudo em comum. Nada do que eles tinham eram de cada um, e cada um não ousava dizer aquilo que está aqui é meu, porque tudo que estava ali era deles de uma forma comum, todos eles participavam de tudo que tinha. Versículo 33 diz: e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Olha, meus irmãos, que coisa linda. Quando a igreja anda em comunhão, eles viviam de uma certa forma supridos das suas necessidades, e ao mesmo tempo estavam cheios do Espírito Santo, porque aqui nós vemos que supriam-se as necessidades materiais, mas por outro lado, o lado espiritual,
eles estavam também abastecidos. Eles estavam, de uma certa forma, com a vida cheia do Espírito Santo, e não necessitava de que alguém ali parasse para interromper aquilo que eles queriam fazer, porque a obra do Senhor avançava. A Bíblia diz que os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição de Cristo. Ou seja, eles pregavam a palavra, eles testemunhavam do poder do Espírito Santo no meio da igreja. E aqueles que ouviam a palavra, eles a ouviam e criam no poder dessa palavra e criam em Cristo como seu Senhor e único Salvador. Mas também o comportamento daqueles irmãos era um comportamento de um resultado poderoso do revestimento do poder do Espírito Santo. Poder este que eles receberam no dia do Pentecostes. O poder que desceu do alto. A Bíblia diz que no dia do Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som de um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E a Bíblia nos diz que foram vistas sobre cada um deles línguas repartidas como de fogo. E cada um deles foram cheios do Espírito Santo. Ou seja, naquele dia, no dia do Pentecostes, eles foram revestidos do poder do Espírito Santo. E esse poder capacitou a cada um deles. E capacitou também aqueles irmãos conversos que vieram a crer em Jesus a partir da mensagem de Pedro. E a Bíblia nos diz que esse tal comportamento era o resultado poderoso desse revestimento. É por isso que eles tinham tudo em comum. É por isso que eles sentiam nos seus corações a necessidade de vender o que tinha e depositar o dinheiro daquela propriedade vendida ao pé de cada apóstolo ali, para eles fazerem a administração correta para aqueles irmãos necessitados. Veja que esse sentimento não provinha do coração do homem, não provinha da mente, da maquinação do homem, mas vinha do poder do Espírito Santo. Era o Espírito Santo que guiava cada um deles, era o Espírito Santo que compungia-se em cada coração a necessidade deles venderem as suas propriedades e repartir com os demais irmãos necessitados. Então vejam que a igreja ainda precisa do poder do Espírito Santo. A igreja precisa deste poder, desse revestimento, porque é através desse poder, desse poderoso revestimento do Espírito Santo, no meio da igreja, no seio da igreja, é que a igreja então vai avançando e a igreja vai se dispondo à obra do Senhor, conforme a necessidade que cada irmão tem. Nós precisamos desse poder. A Bíblia nos diz que esses irmãos eram motivados por esse poder. Olha, irmãos, a Bíblia, na verdade, ela não determina, e é bom que fique claro isto aqui hoje, ela não determina a distribuição igualitária de bens ou propriedades. A Bíblia não fala nada sobre os irmãos da igreja venderem o que têm para entregar o dinheiro aos pastores ou às igrejas. A Bíblia não nos fala disso. A Bíblia também não pede a eliminação das propriedades dos irmãos. A Bíblia, ela não incentiva os irmãos venderem o que têm, ficar sem nada e depositar na igreja para o pastor ou para a obra do Senhor. A Bíblia não nos pede isso. Quando os irmãos lá da igreja primitiva faziam porque sentiam em seus corações a necessidade de fazer, porque era o Espírito Santo quem falava aos seus corações e dava a diretriz, dava a direção para cada um deles. É óbvio, se o Espírito Santo, se Deus nos incomodar a algo, nós, na obediência do Espírito, na obediência de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós faremos voluntariamente e faremos sabendo que o Senhor que pediu, o Senhor que determinou, é aquele que é poderoso também para realizar na nossa vida, para suprir as nossas necessidades. Mas a Bíblia não determina algo
que estava sendo feito ali na igreja primitiva e também não determina muitas coisas que acontecem na igreja. Quando acontece, é por obra do Espírito Santo. E quando o irmão faz, ele está fazendo voluntariamente. E não por oposição do ministério, ou por pastor algum, ou direcionado por alguém, motivado por alguém. Nós estamos aqui nesta manhã falando, ensinando, mas é bom que fique claro isto. Porque de repente pode ser que tenha alguns irmãos que tenham uma dúvida quanto a isto. Né? Talvez pensando, olha, a Bíblia fala onde sobre isso? Não, a Bíblia não diz nada disso. A Bíblia diz lá em Atos que os irmãos vendiam, mas isto era uma obra realizada pelo Espírito Santo na vida de cada um daqueles irmãos. A passagem de Atos, capítulo 2, dos versículos de número 44 e 45, que nos diz: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo cada um tinha por necessidade. Esta passagem de Atos 2, 44 e 45, ela é um testemunho histórico, mas não é um tratado doutrinário. É bom que fique claro isto nesta manhã. É bom que os irmãos que nos acompanham saibam disto. Era um testemunho histórico daquilo que estava acontecendo lá na igreja primitiva. Nós podemos tomar como exemplo para nós? Sim, podemos, desde que sejamos motivados, direcionados pelo Espírito de Deus, pela obra do Senhor na nossa vida. Nós fazemos o que fazemos voluntariamente. A Bíblia diz, Paulo escreveu lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6, versículo 7, que aquele que contribui segundo se propôs no seu coração, não por necessidade ou por tristeza, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Então Deus não quer nada forçado. Se temos que fazer alguma coisa para Deus, é de forma voluntária, e era o que estava acontecendo nos dias da igreja primitiva, quando os irmãos vendiam as suas propriedades e depositavam-as aos pés dos apóstolos. O subtópico 3, agora nós vamos falar sobre a inveja e a hipocrisia de Ananias e de Safira, sua esposa. O comentarista da lição nos diz assim: quando viram o desprendimento do generoso Barnabé, Ananias e Safira encheram os seus corações de inveja. No lugar de agirem de maneira generosa, eles cultivaram um sentimento carnal. Olha que interessante aqui a colocação do comentarista da lição, pastor Elienay Cabral. Quando Ananias e Safira viram que Barnabé vendeu a sua propriedade e levou o valor da propriedade e depositou ao pé dos apóstolos, eles também quiseram fazer a mesma coisa. Porém, motivados de um sentimento carnal, um sentimento que não era um sentimento vindo da parte de Deus. Barnabé sentiu o desejo de vender o que tinha para depositar na igreja, para que aquele valor fosse administrado e depois repartido com os irmãos que tinham necessidade. Mas aqui Barnabé fez de coração aberto um ato voluntário. Ananias e Safira, eles quando viram isto, eles também tiveram o desejo de fazer igual, mas motivados por outro sentimento. No lugar de agirem de maneira generosa, eles cultivaram um sentimento carnal, tramando um plano para impressionar os apóstolos e a igreja. O que eles estavam querendo com isto? Estavam querendo chamar a atenção a si, estavam querendo se mostrar, estavam querendo se aparecer no meio da igreja, estavam querendo ser motivo para que todos olhassem para eles e aplaudissem aquilo que eles estavam fazendo. O sentimento deles não era um sentimento de amor, um sentimento
voluntário, porque eles entenderam que os irmãos tinham necessidades e eles tinham uma herdade, podiam contribuir para ajudar os irmãos. Mas, pelo contrário, eles tinham um sentimento de inveja, um sentimento carnal. O plano era o seguinte: era vender uma propriedade, levar o dinheiro como oferta à igreja, mas reter uma parte desse valor para eles mesmos e entregar a outra parte como se fosse o valor completo. Que coisa! Ananias e Safira acharam que poderiam fazer isto e que ia ficar impunes daquilo que estavam fazendo. Eles concordaram entre eles: nós retemos uma parte desta herdade, seguramos aqui em casa. Os irmãos lá da igreja não sabem, os apóstolos não sabem, e nós levamos uma outra parte e nós dizemos que é o valor total da venda. Veja que o sentimento é o sentimento carnal. Foram dominados pelo sentimento da mentira. Eles estavam decididos a mentir ao apóstolo Pedro, aos demais apóstolos e, consequentemente, a toda a igreja. Este era o sentimento deles. Ananias e Safira tinham o desejo de ter a reputação de Barnabé, mas o casal não tinham o mesmo caráter que Barnabé tinha. Diferentemente da opinião de Ananias e Safira de querer fazer a mesma coisa, eles não tinham o mesmo caráter de Barnabé. Barnabé tinha um caráter ilibado, um caráter verdadeiro, de uma fé verdadeira. Mas Ananias e Safira não tinha esse mesmo caráter. O caráter de cada um deles ali, Ananias e de Safira, sua mulher, era um caráter duvidoso, mentiroso e falso. Ananias e Safira estavam cheios de egoísmo. Eram hipócritas e falsos filântropos. Estavam vivendo uma vida de falsidade mesmo dentro da igreja. Era isso que eles estavam vivendo. Na verdade, assim como apresenta aí no slide da lição de hoje, um homem segurando uma máscara em sua mão. Isto representa aqui a falsidade, porque aquele que vive em falsidade é como se estivesse vivendo, colocando uma máscara no seu rosto, porque não está vivendo aquilo que verdadeiramente é. Ele vive uma coisa e diz uma outra coisa, e na verdade é o mesmo sentimento que estava acontecendo com Ananias e também com Safira, sua esposa. Eles tinham um sentimento dentro do seu coração de reter uma parte da herdade. E com esse sentimento eles teriam que mentir aos apóstolos. Por isso levaram uma parte da herdade, do dinheiro vendido, da herdade, mas não era o valor todo, e disseram que era o valor completo. Estavam mentindo. É muito triste quando a hipocrisia e o engano se instalam no coração do homem. Mais trágico ainda, quando essa realidade acontece no seio da família cristã. Como é triste nós presenciarmos ou vermos isto acontecer no meio da família cristã, no meio da igreja, com alguns que se dizem irmãos. E como nós estamos tratando de assuntos de relacionamentos familiares, a mentira dentro da família é um problema muito sério. É gravíssimo a mentira no meio da família. E a mentira no seio da família traz consequências desastrosas à família. E causa muitos males para a família que tem por prática a mentira. É importante nós também enfatizar que devemos estar vigilantes
porque o diabo age para desfazer a unidade do Espírito Santo na vida da família. A igreja tinha nascido no dia do Pentecostes. Os irmãos estavam cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz que eles estavam na koinonia, eles estavam vivendo na comunhão. A Bíblia diz também que não havia necessitado entre eles, porque tudo era comum entre todos eles. Porém, a Bíblia diz que Satanás conseguiu achar uma brecha no coração de Ananias e de Safira. E assim, com esta brecha, Satanás entrou, querendo trazer mal à igreja primitiva, querendo trazer para aquela igreja uma dissimulação no caráter dos irmãos, na vida cotidiana dos irmãos. Mas a Bíblia diz que Pedro estava cheio do Espírito Santo e teve o discernimento para repreender aquele mal na vida daquele homem chamado Ananias. No subtópico 4, nós vamos ver quando a mentira e o engano enchem os corações. Cheio do espírito incisivo e com autoridade, de autoridade espiritual, o apóstolo Pedro disse a Ananias: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Vejam os irmãos que Pedro estava cheio do Espírito Santo. Pedro estava ali quando recebeu aquele valor da herdade, e o Espírito Santo mostrou ao apóstolo Pedro o que Satanás havia feito ao coração de Ananias e também de Safira, sua mulher. E quando a Bíblia diz que quando ele deposita aquele valor ao pé de Pedro, Deus toma a vida do apóstolo Pedro e diz: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Veja que a atitude que Ananias tomou juntamente com a sua esposa foi a atitude de mentir. Mas ele não estava simplesmente mentindo ao apóstolo Pedro e aos irmãos da igreja primitiva. Ele estava também mentindo ao Espírito de Deus, ao Espírito Santo. Ao fazer aquilo, ao dissimular diante do apóstolo Pedro e diante dos demais apóstolos também. E Pedro continua dizendo: guardando o valor da herdade, ou guardando a herdade, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Veja que Pedro diz aqui que Ananias estava mentindo a Deus. Se os irmãos puderem colocar na tela para mim o slide aí, fazendo um favor, eu agradeço. Então, Satanás havia enchido o coração de Pedro. Havia colocado no coração, de Ananias. Havia colocado no coração de Ananias a ganância e o orgulho, o sentimento de inveja, o sentimento de querer se aparecer, de querer ser reconhecido no meio da igreja, no meio dos irmãos. Ananias mentiu contra o Espírito Santo. E junto de Safira, sua esposa, tentaram também ao Espírito Santo. Pedro disse aqui no versículo de número 3, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? O versículo de número
9 nos diz, Atos 5:9. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Pedro estava dizendo para Ananias, e depois de aproximadamente 3 horas aparece Safira, sua esposa, e Safira, então quando se apresenta, Pedro diz: dize-me, foi portanto que vocês venderam aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. E aí Pedro disse: por que vocês entraram em um comum acordo para mentir e tentar contra o Espírito Santo? Eles estavam mentindo ao Espírito de Deus, ao próprio Deus. E aí, diante daquela atitude de Ananias e de Safira, diante daquele sentimento ruim, aquele sentimento de mentira, e por causa da sua mentira, da sua dissimulação, a Bíblia diz que ambos, tanto Ananias quanto Safira, sua esposa, morreram naquele mesmo dia, diante do apóstolo Pedro. Deus tratou severamente o casal, mostrando o que acontece com aqueles que agem como eles agiram. Temos que entender que a mentira traz consigo uma consequência trágica, uma consequência desastrosa, e ela tem a capacidade de destruir uma família, de dilacerar uma família, de trazer prejuízos sérios para uma família. Ali Ananias e Safira representavam uma família da igreja primitiva. Nós não temos um relato dizendo se Ananias e Safira tinham filhos, mas aquele casal, marido e mulher, representavam uma família daquela igreja naqueles dias. E, portanto, nós vemos que a mentira de Ananias e de Safira, sua esposa, trouxe a eles uma consequência trágica que custou a própria vida. No tópico 2, nós vamos tratar o problema da mentira dentro da família. O subtópico 1, a mentira produzida dentro da família. Ananias e Safira imaginaram que poderiam tirar proveito do desconhecimento das pessoas da igreja sobre a artimanha de esconder a verdade sobre a venda da propriedade, mentindo com o objetivo de chamar a atenção para si mesmos. Atos capítulo 5, versículo 1. Isso fala a respeito de pessoas que se dizem cristãs, mas mantêm velhos hábitos da vida mundana. Então aqui o comentarista está dizendo que Ananias e Safira pensaram que poderiam tirar proveito, porque os apóstolos não sabiam que eles haviam guardado uma parte daquele valor, e eles achavam que poderiam tirar proveito disso. Eles haviam maquinado, arquitetado uma artimanha de esconder a verdade sobre a venda da propriedade, mentindo com o objetivo de chamar a atenção, com o objetivo de ser reconhecido no meio da igreja. Mas o que eles não contavam era que o apóstolo Pedro, diferentemente deles, estava cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo naquela ocasião, ele revela a Pedro o que eles estavam tramando. Ananias e Safira estavam mancomunados na mentira, estavam concordados, estavam unidos para mentir. E isso trouxe uma séria consequência familiar. Nós temos que tomar muito cuidado com a questão da concordância, muitas vezes até mesmo dentro de casa, sobre a mentira. Nós não podemos de maneira alguma admitir a mentira dentro da nossa casa, no meio da nossa família, porque como vemos aqui, o exemplo da vida de Ananias e de Safira, a mentira traz consequências terríveis.
E nós vemos que Deus julgou aquele casal. E não é diferente conosco. Se nós praticarmos a mentira, certamente seremos afligidos pela consequência da mentira que nós praticamos. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque nós não podemos correr este risco. No tópico 2, subtópico 2, quem faz uso da mentira está dominado pelo poder da carne. Ou seja, quem age com a mentira não tem o Espírito Santo dentro de si, dominando a sua vida, guiando a sua vida. Pelo contrário, é dominado pela natureza carnal, pelo seu sentimento carnal, pela sua natureza adâmica. Então quem pratica mentira, quem é desonesto, ele é dominado pelo espírito de Satanás. Ele é dominado por esse sentimento perverso. Não é sentimento que provém de Deus, mas é o sentimento que vem da concupiscência da carne. Pedro notou que a fonte que dominava o coração de Ananias, a fonte da mentira era Satanás. Quando ele disse lá no versículo 3, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Veja que Pedro de imediato já identificou que Satanás havia tomado o coração de Pedro. Então a fonte da mentira vinha de Satanás. Aliás, a Bíblia diz em João 8,44 que o diabo, ou seja, Satanás, é chamado de o pai da mentira. Ele é aquele que mente constantemente. Ele é aquele que só sabe mentir. A Bíblia diz que ele, desde a fundação do mundo, nunca se firmou na verdade, porque é mentiroso. Ele é o pai da mentira. Inclusive, aqui no Brasil o Brasil tem uma cultura, porque eles estabeleceram uma cultura para estabelecer um dia da nação, um dia do ano aqui na nação, como sendo o dia da mentira. E esse dia é o dia 1º de abril, onde eles dizem que é o dia da mentira. E nesse dia, eles dizem que é permitido você mentir. Pode ser uma mentirinha, porque uma mentirinha não tem nada a ver. Uma mentirinha, ela é tolerável e é considerado como algo que não tem prejuízo para ninguém. Mas a Bíblia nos diz que a fonte da mentira é o diabo. E se a fonte da mentira é o diabo, todo aquele que mente está sendo dominado por ele. Todo aquele que mente é escravo do diabo. Então nós não podemos compactuar com isto. O diabo é chamado o pai da mentira. E se alguém mente, ele então é considerado filho do diabo, porque ele está mentindo. Nós precisamos quebrar isto. Nós precisamos orar a Deus. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nos capacite e capacite a igreja. E que o Brasil possa ser tomado pelo Espírito Santo a ponto de ser banido este dia cultural da nossa nação. E ser estabelecido o dia para adorar o nome do Senhor. Nós não podemos compactuar com isto, porque o diabo é a fonte de toda a mentira. O apóstolo Paulo escreveu que há uma guerra entre o Espírito Santo e a carne do homem. O Espírito age para que o homem faça aquilo que não desagrada, para que o homem não faça aquilo que desagrada a Deus. Mas a carne do homem luta contra a vontade de Deus, contra os princípios da palavra de Deus, contra a vontade do Espírito de Deus. Então há uma guerra. Paulo escreveu em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, 17, 24 e 25, sobre este entrave, esta luta, esta batalha que nós batalhamos todos os dias. Ou seja, nós não estamos isentos
deste problema da mentira. Assim como Ananias e Safira, nós também podemos ser alcançados pela mentira. Mas isso vai acontecer quando nós dermos vazão, quando nós dermos lugar a isto. A Bíblia diz que quando o homem dá lugar ao diabo, o diabo age na vida do homem. Assim aconteceu com Ananias. Pedro disse: por que Satanás encheu o teu coração, Ananias? Você permitiu, de certa forma, Pedro estava dizendo com outras palavras, você permitiu que o diabo entrasse no teu coração, enchesse o teu coração com esse sentimento mentiroso. Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Paulo diz, se encham do Espírito Santo e não façam a vontade da carne de vocês, os desejos da vontade de vocês, porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Aqui Paulo está dizendo que há uma batalha travada entre o Espírito e entre a carne. Versículo de número 17 ainda diz o apóstolo Paulo, que este sentimento, esta batalha do Espírito e da carne, existem e se opõem um ao outro para que nós não façamos aquilo que nós queremos. Porque fazer a vontade de Deus não é fazer aquilo que nós queremos. Fazer a vontade de Deus é fazer aquilo que Deus determina. E era o que era para ter acontecido na vida de Ananias. Ananias deveria ter o mesmo sentimento e o caráter de Barnabé. Vender a sua propriedade e levá-la ao pé dos apóstolos. Depositar aos pés dos apóstolos. Mas o sentimento que permeou o coração de Ananias foi o sentimento carnal. Ele deixou-se dominar pela sua carne. Ele não se deixou dominar pela obra do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo na vida dele. Mas ele se dominou pelo sentimento carnal. E por isso mentiu. E aí Paulo também continua dizendo, capítulo 5 de Gálatas, versículo 24. Porque os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Veja aqui Paulo afirmando que aqueles que são de Cristo já não vivem mais para o pecado, mas vivem para servir a Deus, para fazer a vontade de Deus. Paulo diz que aquele que vive no Espírito não pode andar na carne, ele tem que andar em Espírito. E isso não estava acontecendo na vida de Ananias e de Safira, a sua mulher. Então nós vemos aqui que esse sentimento é o sentimento guiado por Satanás. Esta guerra. E eles deixaram-se dominar. Eles estavam vivendo na paixão da carne. Estavam ali demonstrando a sua natureza pecaminosa. Toda e qualquer mentira, por mais ingênua que possa parecer, tem a sua fonte no diabo, que é o pai da mentira. Se ela domina o crente, significa que esse crente não está mais debaixo do domínio do Espírito Santo, mas movido e direcionado pela sua própria carne. Então é isso, meus irmãos, que estava acontecendo na vida de Ananias e também na vida de Safira. Quem faz uso da mentira está sendo dominado pelo sentimento carnal. O tópico 3, nós temos aqui, protegendo a família da mentira e da hipocrisia. O subtópico 1 fala do cuidado contra os defeitos morais no lar. O comentarista da nossa lição, ele faz um comentário da seguinte forma: quando se permitem certos defeitos morais, como a prática da mentira, do fingimento e da hipocrisia dentro de um lar, esta família está fadada ao fracasso.
Quando eu li isso na lição, eu fiquei, de certa forma, até que meio apavorado, porque nós vemos que esta permissão da mentira está em muitos lares. Muitas famílias vivem do engano, mentindo, esposo para esposa, pais para filhos, filhos para com os pais. Vive uma vida que não é verdadeira. Uma vida onde a mentira está entre eles. Onde eles vivem uma vida falsa, dissimulando e demonstrando uma vida que não vive. E nós aqui aprendemos nessa manhã com o pastor Elianai Cabral que a hipocrisia dentro de um lar traz consequências terríveis. E a prática da mentira, o fingimento, faz com que uma família possa vir até mesmo ao fracasso. Que Deus nos guarde da nossa família ser alcançada por este sentimento e nos guarde para que nós não venhamos a permitir que a mentira esteja entre nós, dentro da nossa casa. Estou falando dos cônjuges, estou falando dos pais, estou falando dos filhos, desse relacionamento familiar. Nós estamos estudando relacionamentos familiares, os desafios que as famílias enfrentam e como tratar desses desafios, como enfrentar esses desafios. Nós estamos estudando nesse trimestre temas importantíssimos, temas que nos fazem refletir sobre aquilo que nós estamos vivendo, como nós estamos guiando a nossa família, quando nós estamos conduzindo os nossos filhos, o que nós estamos fazendo como pais, como cônjuges, como filhos. Nós estamos aprendendo uma importante lição nesse trimestre. A cada tópico, a cada lição que está sendo explanada nos domingos pelas manhãs, nós estamos vendo que o Senhor tem edificado a igreja, o Senhor tem abençoado a igreja, porque a igreja tenha aprendido muitas coisas. Aqui o comentarista diz que semelhantemente ao que aconteceu com Ananias e Safira no Antigo Testamento, nós lemos a história do israelita cujo chefe era, a família israelita cujo chefe era Acã. Nós temos a história de Acã. Nós temos outras histórias também como exemplo, que a mentira esteve no meio da família e a família veio ao fracasso, houve uma tragédia na família. Nós vemos que Ananias, Safira, eles se simpatizaram com o pecado da mentira. Eles foram coniventes com a mentira. Eles decidiram mentir achando que aquela mentira era uma mentirinha, uma mentira pequena, e ela não iria trazer nenhum tipo de consequência. Mas a simpatia e a conivência com o pecado da mentira atraem o juízo de Deus. Tanto é que Ananias e Safira naquela feita morreram, expiraram, caíram mortos aos pés de Pedro. E a Bíblia diz que ambos foram sepultados no mesmo dia, porque o juízo veio imediatamente. Às vezes o juízo de Deus não chega na vida daqueles que mentem de uma forma imediata, mas de uma maneira a longo prazo vai chegar. Porque a Bíblia diz lá em Gálatas capítulo 6, versículo 7, que nós não devemos nos enganar, porque tudo que o homem plantar, isto também ele colherá. A Bíblia diz lá em Gálatas 6, que aquele que planta na carne, ele colhe a corrupção. Ou seja, se nós pecamos, haverá uma recompensa do pecado, porque a semente foi lançada. Nós precisamos entender que a semeadura, ela não é obrigatória. Nós só semeamos aquilo que nós desejamos semear. Mas também precisamos entender e aprender que mesmo que a semeadura não seja obrigatória, mas uma vez que eu semeei, a colheita ela é obrigatória. Porque aquele que planta,
ele colhe. E a Bíblia diz que aquele que planta uma videira, ele não colhe o figo da videira. A Bíblia diz que aquele que planta uma figueira não pode colher abrolhos. Ou seja, nós só colhemos aquilo que plantamos. E o juízo de Deus veio sobre aquele casal naquele dia. Nós vemos no Antigo Testamento vários exemplos. Ananias e Safira aqui, por exemplo, eles foram movidos pelo sentimento do orgulho. Retiveram a parte da herdade. Eles venderam e recolheram uma parte e guardaram uma parte. No Antigo Testamento, nós conhecemos a história do rei Davi. O rei Davi era foi o grande rei de Israel, o grande rei de Jerusalém. Mas a Bíblia diz que numa certa feita, Davi não saiu para a batalha. E depois de acordar numa tarde, ele saiu para passear no terraço do palácio. E ele, estando ocioso, ele olha e vê uma mulher se banhando. E a Bíblia diz lá em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 2 e 4, que o rei Davi cobiçou aquela mulher. Ele olhou para aquela mulher, desejou aquela mulher, e ele mandou com que os mensageiros fossem até a casa daquela mulher. Trouxeram aquela mulher até a presença do rei. A Bíblia diz que ele então a tomou como mulher para si, se deitou com ela. Ela não era sua mulher, ele não poderia fazer aquilo. Mas a cobiça do rei levou ele àquele ato pecaminoso. E a Bíblia diz que ele, ao tomar aquela mulher, ele fez de tudo para ocultar aquele ato. E para ocultar o ato, a Bíblia diz que depois de dias a mulher ficou sabendo que estava grávida. O seu marido Urias estava na batalha. Davi, para tentar disfarçar o que tinha feito, mandou chamar o homem, o seu marido, para tentar fazê-lo ir até a sua esposa. Não deu certo. Ele teve que mentir para aquele homem, mais uma vez. Então, como não deu certo, a Bíblia diz que ele então planejou a morte de Urias. Ele cometeu um homicídio por causa daquele ato pecaminoso. Então, a consequência do pecado de Davi foi trágico, porque a Bíblia diz que apesar dele ser perdoado por Deus, apesar de Davi ser um excelente rei em Jerusalém, a sua família foi alvo das consequências dos pecados de Davi. Houve uma tragédia na família de Davi. Houve muitas coisas horríveis que aconteceram na família de Davi. Foi um ótimo rei, um péssimo pai, foi um péssimo anfitrião dentro da sua própria casa. Não pôde levar os seus filhos, conduzi-los de uma maneira correta, porque as consequências do pecado de Davi chegaram naquela casa. Nós temos também o exemplo de Acã. Acã, ele estando na batalha dos filhos de Israel em Jericó, depois, quando eles foram tomar posse dos despojos, a Bíblia diz que Acã, no capítulo 7 de Josué, versículo 21, ele confessou dizendo que estando lá, ele cobiçou uma capa babilônica, ele cobiçou a prata que estava entre os despojos e cobiçou o ouro também. Mas não só cobiçou, ele tomou tudo aquilo lá, levou para dentro da sua casa, ele ocultou aquilo lá debaixo da sua tenda. E por causa de tudo isso, a Bíblia diz que ele foi alvo da maldição por causa do anátema, por causa daquilo que era proibido, que Josué havia dito que era proibido tomar. Mas Acã cobiçou e levou. E ele teve que mentir para manter aquilo dentro da sua tenda. A mentira é um problema seríssimo dentro da família, dentro da casa. Uma mentirinha tem que levar uma outra para sustentar aquela mentira. E assim, consequentemente, ela vai se aumentando em graus. E aí, meus amados irmãos, diante de Deus não existe mentirinha, não existe mentira grande. Para Deus tudo é mentira. Seja ela uma mentira considerada pelo homem pequena, ou seja ela considerada grande. Toda mentira traz uma consequência para aqueles que mentem. Nós vemos aqui em Josué que Acã e toda a sua família foram alvos da ira de Deus. Assim como Ananias e Safira também. Assim como Deus também visita aqueles que mentem, aqueles que vivem nesta prática, aqueles que vivem
movidos pela sua concupiscência carnal. Então nós temos que tomar muito cuidado para não deixar com que esse sentimento tome conta da nossa família e esteja na nossa família. Nós vemos que nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Precisamos ser pessoas que tenham discernimento do Espírito Santo. Pessoas que orem para que Deus mostre, para que Deus revele o que acontece dentro da nossa casa. Às vezes está acontecendo alguma coisa lá que a gente ainda não percebeu. E nós precisamos orar. Precisamos lutar contra isso. Que esse sentimento, que esse mal não venha alcançar as famílias cristãs. Nós temos esses exemplos no Antigo Testamento. Temos o exemplo de Ananias e Safira. E esses pecados trouxeram muitas consequências gravíssimas para estas famílias. No subtópico 2, precisamos já agir contra a hipocrisia e também contra a mentira. Ninguém está livre de se achar dominado pelas mesmas hipocrisias e mentiras que se acharam no casal Ananias e Safira. Por isso, a Bíblia nos ensina que não podemos trocar a verdade de Deus pela mentira, como fazem as pessoas dominadas pelo pecado, conforme escreveu Paulo em Romanos capítulo 1, versículo de número 25. Nós não podemos trocar a verdade de Deus em mentira. Nós não podemos inverter os valores e os princípios da palavra de Deus. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos lutar contra a hipocrisia, lutar contra a mentira. Nós precisamos ser cheios de Deus. Precisamos ser cheios do Espírito Santo para que não incorramos nos mesmos pecados de Ananias e Safira. Nós precisamos orar. Nós precisamos pedir ao Senhor que nos dê o discernimento, para que o Senhor nos mostre, para que o Senhor não nos deixe ser guiados pela tentação e seduzidos pela tentação. Mas, pelo contrário, nós precisamos pedir a Deus que Deus nos dê poder para vencer o mal, poder para lutar contra tudo isto. No subtópico 3, não deixe o inimigo agir na família. O versículo 3 diz: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? É indiscutível que Satanás age ativamente na terra, e especialmente contra as famílias da Igreja de Cristo. É óbvio que desde o princípio, desde o Éden, o diabo, Satanás, ele tem lutado, tem agido para destruir as famílias. As famílias são o alvo de Satanás. Porque Satanás sabe que destruindo a família, ele está destruindo um pilar da sociedade. Ele está destruindo princípios, valores. E, consequentemente, a sociedade entrará num caos. E a própria igreja também será atingida, porque se as famílias não estiverem edificadas pela palavra, cheias do Espírito Santo, essas famílias, elas não poderão dar um bom testemunho como crentes, como servos de Jesus, e também não terão poder para proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É por isso que Satanás, ele luta tanto contra a família. É por isso que ele persegue tanto a família. E principalmente a família cristã, principalmente as famílias que estão na igreja. Ele trabalha contra essa importante instituição e ele investe contra os membros desta instituição, que é a família de Deus. Ele trabalha constantemente para destruir os fundamentos
da família e desestruturando a família. Ele trabalha contra essa importante instituição, investindo sempre. Infelizmente, como Ananias, há muitos que permitem a Satanás encher os seus corações para desestabilizar a família. Por isso, cabe-nos estar em oração e também em vigilância. E aqui, irmãos, Mateus capítulo de número 26, versículo de número 41. Mateus escreveu dizendo, capítulo 26, versículo de número 41. Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai. Vejamos aqui no texto bíblico a sequência do texto. Vigiai e depois orai. Para quê? Para que não entreis em tentação. O diabo vai nos tentar. Vai tentar para que nós venhamos a cair. Mas se nós estivermos vigiando, estivermos alertas, atentos e orando também, o Senhor nos livrará de cair em tentação. Ser tentado não é pecado. Ser tentado não significa que alguém pecou. Mas ser tentado, todos nós seremos. Mas o que importa é que estejamos vigiando e orando para que nós não caiamos na tentação, para que nós não venhamos a incorrer no erro do pecado. É isso que Jesus está dizendo aqui. A oração e a vigilância são armas de defesa contra os ataques de Satanás. Então nós vemos aqui que o diabo trabalha, mas quando estamos vigilantes e orando, nós temos aí armas para lutar contra os ataques de Satanás. O apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 6, versículo de número 10 em diante. Paulo escreve aos Efésios, capítulo 6, versículo 10 em diante, dizendo: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Veja que o diabo ele tem ciladas preparadas, estratégias para derrubar as pessoas, os crentes. Essas são ciladas, e aqui a palavra cilada no grego é metodeia. Ele tem os seus métodos, as suas estratégias para trabalhar contra a vida das famílias. E ele introduz no seio da família a mentira, a hipocrisia, o sentimento de inveja, a divisão, a discórdia. Tudo isto é obra da carne e ela é movida ou motivada pela ação do próprio diabo. Então Paulo diz que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus para que nós possamos resistir às astutas ciladas do diabo. Porque nós não lutamos contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra principados, potestades e contra príncipes das trevas desse século, nas regiões espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Então nós temos que estar revestidos do poder do Espírito Santo, debaixo da oração, cobertos do sangue de Cristo e revestidos da oração de Deus, a Deus. A conclusão da nossa lição, que nos diz: os membros da família que praticam a mentira podem experimentar consequências gravíssimas por causa desta prática. Portanto, ainda que num primeiro momento possa parecer difícil, o caminho da verdade sempre é o melhor caminho. Amém, meus amados? E aqui nós concluímos a lição de hoje. Hoje, domingo, dia 11 de junho de 2023, o segundo domingo do mês,
o dia do pastor, nós comemoramos o dia do pastor. E nós aqui concluímos esta lição dizendo do perigo e também dos prejuízos que a mentira causa no meio da família. Nós precisamos banir a mentira do nosso meio, tirá-la do nosso coração, tirá-la do nosso núcleo familiar e não flertar com a mentira e com esse sentimento pecaminoso. Amém? Que Deus abençoe a todos os nossos irmãos, que Deus abençoe a sua família, que Deus cubra a tua família com o sangue do Senhor Jesus, que nesse domingo o Senhor te dê um domingo de paz, um domingo abençoado, para que mais tarde, irmãos, mais tarde, às 18h30, você esteja juntamente conosco, mais uma vez aqui no templo, servindo ao Senhor, num lindo culto de adoração ao Senhor Jesus, o culto denominado culto da família. Logo mais, às 18h30, nós estaremos mais uma vez reunidos aqui para adorar ao nome do Senhor Jesus Cristo, por tudo que Ele tem feito por nós, pelas nossas famílias. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Pai, nós te louvamos na manhã desse domingo e te damos glória, Senhor, e honras por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem, ó Deus, nesta manhã esclarecido o nosso coração e nos dado, ó Deus, a capacidade e também o privilégio de entender a tua palavra aqui. Que nós possamos sair daqui do templo nesta manhã, um pouco mais, Senhor, conhecedores e detentores das verdades da Tua Palavra. E que a verdade da Tua Palavra permaneça em nossos corações, em cada família, Pai. E que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos leve debaixo da Tua proteção. Esse é o nosso pedido e nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.